Olá meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje é dia de tarô da semana, é dia de tentar entender o que vem aí para nossa vida nos próximos 7 dias, tentar ajudá-los, tentar entender aí como devemos agir nessa semana, qual deve ser a nossa postura, como a gente talvez consiga o que a gente quer essa semana, né? Qual a melhor atitude para viver a nossa semana da melhor maneira possível, certo? Assim como nos últimos vídeos, eu ainda estou muito gripada, então eu peço desculpas a vocês se a minha voz não tá ali no 100%, tá um pouquinho rouca, tá um pouquinho difícil de escutar, então eu peço umas desculpas a vocês logo nessa abertura do vídeo, mas eu espero que ainda assim a mensagem chegue a quem precisa receber. Um beijo muito grande a todos vocês. Vivam a semana com carinho, com amor e com otimismo. Lembrando sempre que se você tem saúde, se você tem família, se você tem pessoas que amam você já está à frente de muitas outras pessoas que talvez não possam contar nem com um, nem com o outro. Então vamos tentar ter aí na nossa vida a consciência do nosso, não vou dizer privilégio, mas da nossa bênção, das bênçãos que são nossas, né? Não vamos aí tratar as pessoas e as coisas como se elas não tivessem valor quando elas têm, ok? Um beijo muito grande, façam a escolha do tarô, do baralho com o coração de vocês, com calma, ok? Fiquem com Deus. Olá meus amores, vocês que escolheram a opção número 1, essa leitura para vocês, ok? Vamos lá, vamos tentar entender o que essa semana traz para vocês, os conselhos do tarô. Como sempre eu peço a vocês que mentalizem, que pensem aí no que vocês querem saber. Talvez o tarô tenha uma mensagem para você aí especificamente. Então mentalize, pense, sinta essa situação que você está vivendo aí, seja ela qual for, né? Necessariamente o tarô não precisa te dar uma mensagem sobre a sua semana apenas, mas pode responder a alguma pergunta que você já tenha, ok? Que já esteja aí no teu coração. Meus amados que escolheram a opção número 1, como vai ser essa semana, o que vai acontecer essa semana e qual o conselho do tarô para eles nos próximos 7 dias. Ok. Semana legal, gente, semana interessante para vocês, ok? 7 de ouros. Gente, tem um mosquito aqui. Eu quero pegar ele, que ele tá me incomodando, mas eu vou deixar, porque eu não quero interromper a minha leitura. Então, gente, 7 de ouros. 7 de ouros significa que essa semana vocês podem estar colhendo alguma coisa que vocês já plantaram. Aí vocês vão dizer assim, poxa Marina, dá pra ser mais subjetivo que isso? Ai gente, o tarô é um jogo de subjetividade, né? O baralho cigano é muito mais objetivo, talvez, na resposta, né? O tarô, ele é bem subjetivo, mas vamos lá. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa semana você pode conseguir a resposta que você está procurando aí em alguma questão financeira, ou alguma questão de trabalho, ou talvez uma outra situação, que pode não ser nesse contexto, mas é algo que você já está esperando, né? Então você já tem uma situação rolando aí para você. De algo que você já está esperando, de algo que você está aí talvez ansioso ou ansiosa para que aconteça, ó.
talvez essa semana você tenha essa resposta que você tá esperando, tá? Pode ser uma questão de trabalho, de entrevista, ok? Então, já abre a semana também, gente, além disso, né? O 7 é um número de força, é um número espiritual, né? Então, assim, é uma semana que já abre dando a vocês talvez algumas bênçãos. O clima, a energia tá positiva, ok? Então coloquem os planos de vocês, os esforços de vocês, o que vocês querem fazer, o que vocês querem realizar. Pode ser no estudo, pode ser no trabalho, enfim, coloquem os esforços de vocês, tá? Não fiquem preguiçosos essa semana. Essa é uma semana que, se você não tiver preguiça, além dessa benesse, desse benefício, dessa recompensa que você pode receber, tem também a possibilidade de você plantar alguma coisa agora e colher um pouquinho mais na frente também, tá? Então não tenha preguiça nessa semana. Essa semana vocês estão com uma semana cheia de paus e ouros, ou seja, uma semana de ação, uma semana de atitude, uma semana de agir, ok? Aqui no centro da leitura a gente tem um pajem de paus, o que me confirma o 7 de ouros aqui, tá? Me confirma que tem notícia, me confirma que tem informação chegando para vocês, tá bom? Em relação a algo que vocês talvez já estejam esperando, tá bom? O pajem de paus é uma carta muito boa, uma carta é uma carta de fogo, é uma carta de iniciativa, é uma carta de ação. Para além dele ser um mensageiro trazendo notícias para vocês, ele também é um cara, ele é um carinha, né? Porque ele representa uma criança, ele representa uma energia de início, né? De começo. Como toda criança tem muito potencial. Fala aí de vocês estando, talvez, começando algo, pode ser um estudo, pode ser uma prova que vocês vão fazer. Enfim, vocês estão começando, talvez, um novo caminho na vida de vocês nessa semana. Tá? E não é algo gigante, ai meu Deus, eu tô falando do meu caminho de vida. Não, gente, pode ser alguma coisa bem simples do dia a dia que vocês estão começando essa semana, tá? Então tem uma energia logo no início dessa semana muito forte de ação, de iniciativa, de vitalidade, de força. Entrem nessa semana com tudo. Se vocês entrarem nessa semana com garra, com vontade, não tem nada que não é de vocês nessa semana, tá? Então, lembrem desses conselhos aí, ok? E a gente termina com as de paus. Então, assim, gente, como assim? É uma semana que termina começando, né? É uma semana que termina com uma sensação aí de começo. Sem brincadeira. É como se vocês já tivessem... É como se vocês estivessem, assim, animados, ansiosos, excitados por alguma coisa que vai acontecer no início da próxima semana, tá? Então, com certeza absoluta, quem escolher esse tarô aqui vai ter uma notícia boa, vai ter alguma coisa aí nessa semana que vai deixar vocês pilhadaços de uma maneira, assim, muito positiva, tá? Ansiosos pro começo da próxima semana, ansiosos para começar, ansiosos para fazer, ansiosos para agirem, né? Então, gente, eu não preciso nem dizer mais nada, tá? Eu sei que às vezes a leitura é um pouco mais longa, mas essa leitura foi muito positiva, foi muito... Nossa, assim, quando a gente joga tarô, a gente sente as cartas, né? Não é necessariamente só você saber os significados, é você sentindo. Eu tô sentindo aqui uma energia muito boa. Vai ser uma semana muito interessante para vocês. Então, uma excelente semana. Aproveitem essas energias, aproveitem os conselhos que foram dados. Um beijo muito grande e a gente se vê no próximo vídeo. Olá, meus amores. Vocês escolheram a opção número 2. Essa leitura é para vocês, ok? Então vamos lá? Ver como é que vai ser essa semana. O que o tarô pode mostrar pra gente. Sempre lembrando que é o que o tarô pode mostrar. Não é nenhum segredo. Segredos Deus mantém secretos. Segredos são secretos. Deus mantém aí a sabedoria de algumas coisas para ele. Então o tarô só mostra pra gente aquilo que é permitido que a gente saiba, né? Principalmente visando aqui, sabe, como que vocês têm que agir, como que vocês têm que
que atitude vocês devem tomar, qual a melhor postura, né, gente? Eu acho tão bom saber, às vezes, como que a gente tem que agir numa determinada situação para que as coisas aconteçam da melhor maneira, né? Então, esse é um dos objetivos da leitura da semana, né? Que vocês estejam aí armados de uma maneira positiva para lidarem com os desafios da semana de vocês. Então, mentalizem, façam as perguntas do coração de vocês. Quem sabe o tarô pode responder, né? Eu posso responder a alguma questão que está acontecendo aí que nada tem a ver com a semana, mas que você quer saber. Então, faça aí o seu questionamento, né? Os meus amados que escolheram a opção número 2. Como vai ser a semana? O que vai acontecer? Qual o conselho do tarô? Ok. É uma semana assim, começa com uma energia muito mental, né, gente? Me pergunto aqui se vocês estão passando por um momento em que vocês estão pensando muito em alguma coisa, em alguma situação, ou se vocês talvez tenham tido uma discussão com alguém. Não sei, porque aqui a energia que eu sinto, ó, Pagem de Espadas, é que vocês entram nessa semana muito na cabeça de vocês, né? Tentando resolver questões, tentando talvez tomar a melhor atitude em determinadas situações ou no lidar com outras pessoas. Essa carta é uma carta de mensagem, então vocês podem receber aí uma informação no início da semana de vocês. Talvez não sejam as melhores notícias do mundo, talvez sejam notícias que possam talvez irritar um pouquinho. O Pajem de Espadas, ele é muito inteligente, mas ele fala a cabeça tá um pouquinho cheia, né? Pode ser que você esteja passando um momento em que você esteja pesquisando muito, lendo muito, se informando demais. Então, cuidado aí com a quantidade de informação que você está recebendo, que está chegando até você. Gente, às vezes a gente não tem condições de assimilar tudo que chega até a gente. Nós vivemos numa época, eu sempre digo isso, em que nós temos muita informação. O ser humano não foi feito para saber o que está acontecendo o tempo todo, gente. Nossa cabeça não aguenta. Então aqui, eu acho que é bom vocês... ser racional é legal, pensar é bom, mas também é bom dar um descanso para a mente. Então, iniciem a semana de vocês tentando... o conselho que eu daria para esse menino, né, para essa pessoa que é representada pelo Pajem de Espadas, é relaxa. Relaxa um pouquinho, você está muito preocupado, muito preocupada, muito, talvez, agindo muito, fazendo muitas coisas. Calma, calma que as coisas vão se acertar, tá bom? E eu sinto que é uma energia que você pode estar trazendo da semana anterior, tá? Por alguma coisa que aconteceu aí no final dessa semana ou durante a semana que passou. Então não percam a oportunidade nessa semana aqui, no início dessa semana, de acalmar um pouquinho, né, desacelerar. Eu tô falando isso porque eu sinto que pode ser que tenha uma turbulência, pode ser que muita coisa ao redor de vocês acontecendo, vocês preocupados, tá bom? Aqui, no meio da semana, a gente tem a Rainha de Espadas, né? A Rainha de Espadas, eu gosto de ver a rainha aqui. Por quê? Marina, mas você não tá falando que espadas pensa muito, que é muita preocupação? Uma rainha é uma rainha, gente. Uma rainha não é um pajem. Um pajem tem dificuldade em lidar com essa energia mental, com as preocupações, com as dificuldades. A rainha não. A rainha aparece no meio da leitura para cortar os problemas, tá? Resolver tudo com a razão, com a lógica, né? Então eu sinto que no meio dessa semana vocês vão ter aí a oportunidade de resolver essas questões aqui que podem ser despertadas, vamos dizer assim, por essa energia do Pajem de Espadas. Então vocês vão estar bem mais numa autoridade maior, numa postura mais sábia,
no meio dessa semana, já resolvendo questões na vida de vocês que não tem mais lugar, cortando o que precisa ser cortado, falando o que precisa ser dito. Se você tiver a oportunidade nessa semana, diga o que você pensa. Principalmente ali pro meio da semana, se acontecer uma situação em que você sinta que há injustiça, ou que você está sendo injustiçado, fale a verdade. Essa rainha, no melhor dela, ela é uma rainha que fala a verdade. Ela é a rainha da verdade, ela segura a espada da verdade. Então assim, não é mentira você falar certas coisas, mesmo que magoem, às vezes você tem que dizer. Né? Então, lembrem desse conselho que eu estou dando aqui, porque eu acho que vai valer muito para vocês, no meio dessa semana, serem uma rainha de espadas. Ou seja, não é ir atrás do problema. Uma rainha ela não sai daqui, ela não é um rei, ela não está com ação. Ela fica sentadinha, mas se a coisa chega até ela resolve em 2 segundos. Gosto muito dessa rainha quando a gente está enfrentando problemas amorosos, problemas... questões aí da cabeça, assim, eu tô com muito medo, não sei porquê, pode ser uma questão financeira, pode ser uma amizade, pode ser, enfim, podem ser 1000 coisas que estão te tirando da tua, né, lembra dos problemas que eu falei do pajem? Você tá muito preocupado, muito preocupada, essa rainha, ela vem com uma energia assim, olha, foca no que é importante, corta o que não é importante, deixa certas questões para depois. Sabe? Então é uma excelente energia aqui para resolver talvez esses probleminhas, esses pequenos atritos que o pajem pode trazer no início da semana, tá? A gente fecha a semana com o 2 de paus. O 2 de paus é uma excelente carta, tá? Apesar de que eu sinto que às vezes é uma carta que pode trazer uma certa dúvida. Então pode ser que vocês sejam deixados aí no final dessa semana com uma dúvida em relação a alguma coisa, em relação a alguém, não sei. Não é algo negativo, tá, gente? Essa carta é uma carta interessante, porque é como se você tivesse opções. Você tem projetos, tem coisas que você quer colocar em prática. Então pode vir aí, indo pro final da semana, uma situação em que você tenha que fazer uma escolha ou você comece a pensar, refletir sobre as possibilidades na tua vida, principalmente nas questões profissionais, tá, gente? E também uma questão que envolva viagem. Será que eu viajo? Será que eu não viajo? Será que é melhor ir agora ou melhor ir depois? Será que é bom fazer isso agora ou deixar para depois? Tem essa atmosfera. Lembrem que eu falo sempre do 2 e da dualidade. Tem sempre 2 opções envolvidas quando a gente tem o número 2, né? Então, assim, existe uma escolha que precisa ser feita. Vocês podem terminar essa semana com uma escolha a ser feita, né? Fica, enfim, a cargo aí da situação. Não tem como saber exatamente o que pode ser, mas não é nada negativo, é algo que pode ser até bem positivo e pode envolver talvez uma viagem ou uma possibilidade de começar alguma coisa nova ou de levar à frente um projeto, né? Existem planos que vocês estão fazendo que precisam sair do papel, tá, gente? Quando a gente fica muito, lembra que eu falei aqui preso na mente, né? A gente não age, a gente pensa tanto, se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, talvez eu deva fazer, mas a gente nunca parte para ação. Às vezes a gente precisa começar. Começa do jeito que tem, do jeito que dá, e depois você começa a organizar as coisas. Eu digo isso porque muitas vezes o 2 de paus fala, lembra que a gente às vezes fala assim, por que você tá aí parado que nem um 2 de paus? Quem nunca ouviu essa expressão, né? Por quê? Porque um 2 de paus não vai para lugar nenhum, né? Fica parado ali pensando o que vai fazer. Tem muitos planos, mas esses planos precisam do 3 de paus, né? Que é o momento da ação. Então, pensem nisso, tá? Eu não sei aí qual é o contexto, insiram aí, adequem a situação que vocês estão vivendo, que vocês possam aí vir a viver nessa semana, tá bom? Um beijo muito grande, de coração, tenham uma boa semana. A gente se vê no próximo vídeo. Olá, meus amores. Vocês que escolheram a opção número 3, essa leitura é pra vocês, ok? Então vamos lá, vamos tentar entender o que vai acontecer essa semana, quais os desafios, quais os benefícios, quais os conselhos, quais os aprendizados, né, da semana. Qual o conselho que vocês devem seguir, né? Qual o caminho. Opa, vocês devem... Quando a carta fica caindo assim é porque a energia de vocês tá forte. Sinto que vocês estão
E é uma coisa importante para acontecer essa semana, gente? Sei lá. Eu senti uma coisa estranha aqui. Sei lá, gente. Acho que a semana de vocês vai ser interessante. Vamos ver aqui. Mentalizem, façam uma pergunta do coração de vocês. Como eu já falei nas outras duas opções, pode ser sempre que o tarô responda a algo que não tem nada a ver com a semana especificamente, mas que esteja talvez preocupando vocês ou enfim, algo que vocês queiram saber, né? Que esteja aí no coração de vocês. Façam, não tem problema. Perguntem, quem sabe eu respondo de alguma maneira, o tarô me mostra, né? O que vai acontecer nessa semana? Quais as energias? O que os meus amados que escolheram a opção número 3 precisam saber sobre a semana deles? Conselho, o que vai acontecer, o que eles podem esperar? Como vai ser essa semana? Ok, né, gente? Semana com número 2, né? Sai o número 2 assim. Vocês estão equilibrando coisas na vida de vocês essa semana. Então, a gente abre a semana com a carta da sacerdotisa. A sacerdotisa, gente, é um arcano feminino. É um arcano que fala do silêncio, do poder que o silêncio tem, com o poder, qual o grande poder, na verdade, da aparente passividade, né? Por que eu digo isso? Vocês podem lembrar aí que nos momentos em que vocês mais estavam envolvidos em alguma situação, em que vocês estavam aprendendo mais, não era quando vocês estavam falando. A gente aprende em silêncio. A gente aprende quando a gente ouve, quando a gente lê, né? Então, o silêncio ele é necessário no nosso desenvolvimento como ser humano e na evolução intelectual, na evolução como pessoa, enfim. Então aqui fala de um processo no início dessa semana, no qual talvez vocês sejam chamados aí a ficarem um pouquinho em silêncio, a ouvirem mais do que falarem. Inclusive, eu acho que na semana passada também já teve a sacerdotisa. Se eu estiver enganada, tudo bem, mas eu acredito que talvez já tenha saído a sacerdotisa aí na semana passada. Se você escolheu lá e aqui ela reforçou novamente, ela apareceu novamente, essa mensagem é importante, tá, gente? É um momento, o momento sacerdotisa na nossa vida, e vocês abrem a semana de vocês com essa energia, é um momento de você voltar para a tua intuição. Lembrem que eu sempre falo que a intuição não vive na cabeça, ela vive no corpo. É aquilo que você sente. Eu não me senti bem quando eu vi aquela pessoa. Eu me senti maravilhosa quando eu falei com aquela pessoa. Esse sentimento é intuição, tá? Então, estejam muito conectados à intuição de vocês nessa semana, porque tem algo importante que vocês vão conseguir entender. Talvez vocês tenham um insight, alguma coisa finalmente faz sentido para vocês nessa semana. Mas não é falando e nem brigando e nem interagindo que vocês vão aprender isso. Que vocês vão apreender, ou seja, que vocês vão conseguir entender isso. Isso vai ser um processo natural de vocês voltando para dentro, de vocês ficando mais calados do que falando demais, do que interagindo demais com o mundo no início dessa semana. Não é momento de interação social. Essa semana, pelo menos no início dessa semana, é para vocês voltarem para dentro. É para vocês entenderem algumas coisas que talvez seja necessário que vocês entendam. Ok? E essa sabedoria, essa capacidade de ouvir e de entender as coisas talvez intuitivamente, sem precisar fazer muito esforço para entender, ela pode aqui ajudar nessa situação que vai acontecer. O 2 de ouros é uma carta que fala
de muita coisa acontecendo. Fala de uma dificuldade. Fala assim, gente, é aquela coisa. O 2 de ouros é uma carta que ela tem a ver com a dificuldade que a gente tem às vezes de ser flexível, tá? Você precisa de flexibilidade. Lembrem aqui que eu falei do silêncio, né, da passividade, né, feminino. Aqui fala também de uma capacidade de ser flexível, de lidar com várias situações, de lidar com vários tipos de pessoa, de não deixar a bola cair. Olhem para esse homem aqui. Ele não pode deixar a bola cair, tá? Ele tem que manter um olho, olha. Ele mantém um olho no navio que está indo, mas ele também precisa ali fazer o malabarismo dele. Então vocês podem estar assim um pouco, nessa semana um pouquinho super atarifados, super sobrecarregados e tentando dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo, mas lembrando do conselho da sacerdotisa abrindo a leitura, né? Façam o que vocês têm que fazer, mas não esqueçam de ter um momento no qual vocês vão ouvir a voz interior de vocês e não os outros, tá bom? Acredito que pode surgir uma situação aí no meio da semana em que vocês tenham talvez que optar por algo, fazer aí uma determinada escolha, tomar uma decisão, algo do tipo, tá, gente? Pode também ter alguma questão de viagem para vocês essa semana, um questionamento. Engraçado que lembrou a leitura anterior também. Mas enfim, de qualquer maneira, fala aqui de vocês tendo que ter uma flexibilidade um pouquinho maior nessa semana, tá? Na vida de vocês aí, no trato com as pessoas e também com a vida material de vocês, com as questões aí de trabalho, de dinheiro, tá bom? A semana fecha com a energia da carta do arcano da justiça. Vejam, se a gente for olhar, todas essas cartas formam o número 2, tá? A justiça é o número 11, nessa visão aqui das cartas, ela é o número 11, portanto ela é o número 2. Sacerdotisa é 2. E o 2 de ouros. Então, assim, é uma semana, talvez vocês não saibam, mas vocês estão fazendo escolhas essa semana. Vocês estão fazendo opções, tá? A carta da justiça, se você tem alguma questão, eu sempre gosto de falar disso, se você tem alguma questão de justiça, de direito, de trabalho, trabalhismo, se você está fazendo processo, questões assim desse tipo, pode sair alguma coisa interessante para você essa semana, ou você pode ter uma resposta, uma notícia, algo assim, tá? Mas, gente, a carta da justiça, ela fala de verdades. Então, é aquela coisa, pode ser que no final dessa semana você tenha que encarar algumas verdades. Lembrem que eu falei que a semana abre com vocês tendo oportunidade de entender coisas, tendo insights. O que é um insight? É quando a gente entende algo. Gente, insight não vem de lugar nenhum. Você simplesmente está olhando, tá pensando e pá, a resposta vem até você. Isso pode ser sobre um trabalho, sobre uma pessoa, uma dúvida ou uma coisa pequena do dia a dia. Enfim, isso vem até a gente, são coisas que acontecem pra gente, tá? Então, a verdade é uma coisa importante para vocês essa semana. Qual a verdade das situações, como que eu lido com as situações, como que eu distribuo as coisas na minha vida, será que eu estou equilibrando tudo direitinho? Será que as coisas estão nos seus devidos lugares, tá? Porque o 2 de ouros fala disso, tá? Das coisas tendo seu lugar e eu tendo que mantê-las assim. Por isso é a flexibilidade, por isso é você tendo que fazer escolhas e selecionar e dividir, enfim, todo um processo de equilíbrio das coisas, tudo tem seu lugar, né? Então a semana de vocês fecha talvez com uma questão dessas aparecendo aí na vida de vocês. Alguma situação envolvendo o que é correto fazer, o que é o justo fazer, não o que é melhor para mim, o que eu queria, o que eu gostaria que fosse. Então, o que é o correto ser feito nessa situação, na minha vida nesse momento. Não é o que eu quero fazer, não é o que o outro quer,
é o que é o certo, o que é o justo a ser feito, tá bom? Adequem aí, gente, as situações da vida de vocês, tá bom? Um beijo muito grande, muito obrigada pelo carinho e tenha uma semana maravilhosa. A gente se vê no próximo vídeo.